2 Samuel, capítulo de número 9. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler boa parte desse capítulo. Glória a Deus. E diz Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse ao rei, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e inclinou-se diante de Davi. Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a Jonas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertence a Saul, de toda a tua casa, tenho dado ao teu filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, e tu, teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás a minha mesa. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui Davi está sentado certa feita em seu palácio e ele pergunta, porventura tenha ficado alguém, filho de Jonatas? Será que restou alguém da sua descendência para que eu use de benevolência para com ele? Davi faz exatamente essa pergunta, porque de costume, o rei que ganhasse a batalha, como um triunfo de vitória, era lhe dado de matar toda a parentela, era lhe dado o direito de matar tudo, não sobrasse nada, absolutamente nada. Mas aqui a Bíblia diz que existe uma criança, chamada Mefibosete. E essa criança, queridos, aos 5 anos, ao tentar fugir da guerra, das guerras, para estar na casa de Maqui, essa serva que cuidou dessa criança por muito tempo, então ele tentando correr, tentando fugir das batalhas, ele cai, tropeça e ele fica aleijado dos 2 pés, Ele fica ali aleijado dos 2 pés, sem conseguir se levantar. Então ele é levado para uma terra chamada terra de Lodebar, terra que se chama terra de esquecimento, e é colocado ali naquela terra, e fica ali naquela terra, esquecido, sem ninguém, sem mais ninguém. Mas, queridos, quando nós pensamos na nossa vida, que estamos sozinhos, que estamos sem ninguém, que não temos mais esperança, o Senhor, Ele age de esperança para conosco. Ele usa de benevolência para conosco, Ele nos levanta novamente como contínuo da casa do Rei. Então é exatamente isso que nós estamos vendo nessa cena, essa criança ainda aleijada,
tentando ali se escapar, tentando se esquivar dessas batalhas, dessas lutas espirituais. Mas ali Davi, na forma de Cristo, ele usa de benevolência para com aquela criança. E o primeiro tópico dessa mensagem diz: Deus sabe exatamente como você está. Deus sabe exatamente como você está. Vem para o seu irmão e diga assim: Deus sabe exatamente como você está. Mefibosete, ele estava exatamente escondido. Muitas das vezes as nossas lutas têm sido tão consumadoras nas nossas vidas que nós estamos vivendo mais escondidos do que aparecidos. Nós estamos mais no nosso canto, né, do que do lado de fora. Nós estamos mais dentro, né, da nossa casa, recolhidos de nós mesmos, do que nas ruas. Mas ele estava ali, mas ele sabia que a sua história não havia terminado. Mefibosete estava ali, mas ele sabia que a sua história não tinha chegado ao fim. Muitas vezes nós estamos assim. Certa vez Deus tinha tantas promessas na minha história, tantas promessas na minha vida, né, que até que uma certa feita eu ouvi o chamado do rei e falei assim: agora sim, graças a Deus, Deus vai cumprir essa promessa dele na minha vida. Amém. Glória a Deus. E ali, queridos, a minha vida rotineira era trabalhar no hotel onde eu estava no almoço, na casa com essa pessoa muito querida, que me ensinou muitas coisas na vida, um irmão em Cristo, que me ensinou bastante coisas. E todos os dias eu ia para essa loja vender material de construção, né? E já estava há muitos anos que eu estava vivendo naquela luta, naquela história, né? Vivendo exatamente de vendas, né? De tudo que eu vendia eu recebia ali meu salário, mas eu tinha uma provisão maior. Deus tinha uma porta maior para me entregar nas minhas mãos. E Deus, ele falou comigo, ele falou assim: olha, eu vou te tirar dessa terra de Lodebar, eu vou te tirar dessa terra de esquecimento, você vai se esquecer dessa terra, em nome de Jesus, você não vai se lembrar mais. E quando eu entro na terra, queridos, eu esqueço que a terra é habitada por gigantes, pastor Verônica. A terra é habitada por gigantes. E quando eu chego nessa terra, queridos, nessa época eu buscava, a gente estava sempre nos montes, a gente fazia jejum, a gente vivia em oração, a gente buscava mesmo a presença de Deus, assim, com muito afinco, sabe? E quando cheguei nesse lugar, queridos, o levante foi tão grande do inimigo, que ele quebrou as minhas duas pernas naquele lugar, e eu fiquei igual Mefibosete, né? E diante daquelas lutas, diante daquelas histórias todas, queridos, a minha vontade que eu tinha era só de me fechar, só de me recolher, porque eu senti o gostinho da vitória. Eu pisei na terra prometida, que manda leite e mel, mas só foi eu pisar, colocar o pé e sair no mesmo momento. Então, queridos, Deus, ele foi, e eu comecei a acordar alguns dias assim, sem aquela vontade de cantar uma linda canção, sem uma vontade de jejuar mais, sem uma vontade, as coisas foram começando a ficar coisas normais, né? Muitas vezes nós passamos por estações nas nossas vidas, que são estações que a gente pensa que é normal, que é um inverno que não vai ter mais fim, que é uma estação que a gente pensa que a gente não vai mais conseguir sair dela. Aleluia. Mas as boas novas de Cristo, queridos, é que você não é uma terra abandonada, que você não é um solo abandonado, você é uma terra árida, você é uma terra de pastagem, você é uma terra vitoriosa. Amém? Você é uma terra que manda leite e mel. E aí, queridos, aquelas manhãs que eu não queria mais nem levantar da cama, eu via um passarinho na minha janela, que esse passarinho cantava uma alegria, e eu ficava com ódio desse passarinho cantante. E o passarinho, quanto mais eu queria estar dentro de casa, assim, debaixo dos meus cobertos, mais esse passarinho cantava, ele cantava, ele cantava. Eu falei assim: Jesus, eu poderia eliminar esse passarinho aqui, nunca mais esse passarinho nem pisar aqui na minha janela, porque eu já cansei desse passarinho aqui no meu ouvido. E aquele passarinho, queridos, ele foi me ensinando algo tão maravilhoso da graça de Deus. Ele foi
me ensinando que a graça dele independe da nossa situação, da nossa circunstância. Independe. Ele independe de se estava sol, se estava chuva, se estava frio, se ele tinha comido, se ele não tinha comido, ele estava cantando. Ele estava louvando a Deus. Amém. E naquela manhã, Deus me ensinou a levantar um novo cântico, um hino de louvor ao meu Deus. A louvar Ele novamente, a bendizer o nome dEle novamente, a não reparar mais as coisas que o passarinho me ensinou. E muitas vezes, queridos, a natureza nos ensina tantas coisas maravilhosas acerca da criação de Deus, e aquele passarinho me ensinou, ele me tirou de Lodebar naquela manhã, naquelas manhãs. Ele me tirou de Lodebar, me tirou da terra do esquecimento, porque Deus, Ele tinha aquela promessa na minha vida, e logo depois que eu parei de ver o mundo de forma murmurativa, logo depois que eu parei de murmurar, de ver só o que estava ao meu redor, só as tragédias, só as portas que tinham se fechado, só aquilo que estava seco, só aquilo que estava faltando, só aquilo que estava me decepcionando, enquanto eu não olhei, queridos, enquanto eu não olhei altaneiramente para Deus, enquanto eu não mantive os meus olhos no alto para ver o Senhor, aleluias, nada de bom aconteceu na minha vida. Mas quando eu decidi louvar o Senhor, passou-se 7 dias, se eu não me engano, uma nova porta se abriu, um milagre aconteceu na minha vida, e o nome do Senhor foi glorificado, e eu saí dessa terra de esquecimento. Que às vezes, queridos, você está vivendo uma fase, mas ninguém lembra de mim. Sabe aquela fase que a gente tem, que a gente vive no nosso egocentrismo, e pensamos, ninguém mais lembra de mim, eu acho que o Senhor se esqueceu da promessa que Ele tem na minha vida, está tudo tão difícil. Logo agora que pensei que eu estava conseguindo alcançar alguma coisa, vai que eu quebro as 2 pernas. Logo agora que eu estava tentando conseguir alcançar algo de Deus espiritual, eu tenho alguém que, em vez de caminhar, eu estou sendo carregado espiritualmente, digamos assim. Mas Deus vai te tirar desse cativeiro. Amém. Deus vai te tirar dessa Lodebar. Em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Amém. E aquela criança, queridos, imagine você, Davi tinha um relacionamento muito íntimo com Jonatas, filho de Saul. Davi era um dos melhores amigos até do rei Saul, de Jonatas, filho de Saul. Então eles tinham um relacionamento tão grande, eles tinham um carinho tão grande, um afeto tão grande um pelo outro, que Deus ele coloca pessoas assim na nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre levanta um braço forte, alguém do Senhor, para nos levantarmos. E Davi, querido, sabendo de tudo aquilo que aconteceu, de toda aquela tragédia que aconteceu, certa feita ele fala assim, mas espera aí, não ficou ninguém, mas absolutamente ninguém, da casa de Jonatas, para que eu possa usar de benevolência, né? E aí ele manda chamar o servo Ziba, e Ziba fala assim, olha, ficou sim, ficou ali uma criança, essa criança ela mora em Lodebar, só que aqui já tinha se passado muitos anos, essa criança já não estava aqui na sua casa dos seus 5 anos, e Deus, ele fala assim, olha, eis aqui um decreto Ziba, você vai até a casa de Jonatas, você vai até a casa, de Maqui, que está cuidando de Mefibosete, você vai até a casa e você vai trazer essa criança, e essa criança ela vai se assentar aqui comigo no palácio, ela vai se assentar aqui comigo na mesa, e ela vai comer aqui do reino, do que é do bom e do melhor, aleluia. E Deus ele está falando isso para você, queridos, você é o Mefibosete de Deus. Amém. Você é o Mefibosete do Senhor, não importa o que tenha acontecido com a sentença que Deus declarou sobre a sua vida nos últimos dias,
O que importa é a promessa dele na sua história. O que importa é o processo de Deus na sua vida. E se for preciso você viver o processo, e desse processo você tem que viver em Lodebar, numa terra de esquecimento, você vai viver. Mas maior é a graça do Senhor sobre a sua vida. E maior é a forma que você vai conquistar a sua vitória em nome de Jesus. Porque o Senhor te toma pela mão essa noite e te leva para um novo estágio de caminhada. O Senhor te leva para um novo momento da sua vida, amém? Onde você não vai ficar no mesmo lugar mais, você não vai ficar nessa terra seca mais não, acabou. Diga para o seu irmão assim, acabou. Acabou. Amém, Senhor. Acabou. Glória a Deus. A queda, ela não cancela o nosso propósito. As quedas que nós tomamos e caímos, ela não cancela o nosso propósito. Mefibosete, quando caiu, quando ele era criança, a queda não marcou a sua vida. Muitas das vezes, queridos, nós estamos indo na nossa caminhada cristã, mas nós caímos. E essa queda, ela pode significar diversas fases das nossas vidas, difíceis de serem vividas. Às vezes a queda, ela pode ser um divórcio. Às vezes a queda na nossa vida pode ser uma falência. Às vezes essa queda pode ser um pecado recorrente que às vezes a gente não consegue nos libertar. Às vezes essa queda pode ser uma decepção que nós temos. Às vezes essa queda pode ser uma doença. Mas Deus não chama você pela sua queda, Ele chama você pelo seu propósito. Amém? Deus não te chama pela sua queda, mas Deus te chama pelo seu propósito. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Qual o propósito que Deus tem na sua história? Qual o propósito que você está vivendo? Olha, Deus diz assim, por mais que seja essa queda, jamais pode mudar o propósito que Deus tem para você. Amém? O propósito que Deus tem para a sua vida jamais pode ser mudado, jamais pode ser alterado. Amém? Glória a Deus. E Deus, Ele vai cumprir, aleluias, Ele vai cumprir o seu propósito naquilo que acontece com você, mas naquilo que Deus decidiu fazer por você. O que Deus decidiu fazer por você? Ai, bispo, Deus tem tantas promessas maravilhosas na minha vida, mas muitas das vezes eu me vejo tão cansado, muitas das vezes eu me sinto tão desanimado. Olha essa promessa de Deus, queridos. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você sobre Mefibosete. Essa criança que caiu, que quebrou as duas pernas, mas Deus usou de benevolência, mas Deus usou de propósito, mas Deus usou de bondade. Amém. Glória a Deus. E levantou ali Davi para que aquela criança fosse levantada novamente. Amém? Amém. O outro propósito, querido, dessa mensagem é que a graça não procura retribuir. Mefibosete, ele não tinha exatamente nada. A graça, ela não procura em alguém que pode nos retribuir. A graça, ela alcança o nosso interesse, o nosso ser, o nosso coração. Mefibosete não tinha uma influência, ele não era um influenciador, ele não tinha riqueza, ele não tinha força, não tinha estatura, não tinha posição, ele não tinha absolutamente nada, ele havia perdido exatamente tudo. Foi como a graça o encontrou. Às vezes nós somos encontrados pela graça, queridos, exatamente perdidos de tudo, não temos mais nada, a única coisa que nós temos é só uma coisa, a graça. E a graça de Deus, ela é tão transformadora, que ela transforma, aleluia, a nossa vida. Nós somos marcados por uma aliança de Cristo, com a nova aliança de Cristo, que a graça independe dos nossos méritos, mas ela depende do amor de Deus para agir em nós. Amém. A graça de Deus, queridos, ela nos procura todos os dias e nós somos preenchidos pela graça do Senhor. A graça de Deus é que nos basta. Diga para o seu irmão assim, a graça de Deus te basta. Amém? A graça de Deus, ela te basta. Deus troca o ambiente antes de mudar a circunstância. Mefibosete saiu de Lodebar, ele sai de Lodebar e entra no palácio. Deus está falando que antes de restaurar as terras, Davi restaurou sua comunhão. Davi restaurou a comunhão de Mefibosete. Isso mostra que
Deus deseja primeiro aproximar-se com a sua presença de nós. Amém. Amém? E a mesa vem como herança. A mesa ela vai vir como herança, como comunhão antes da restauração completa para a sua vida. Vai vir um momento de comunhão, vai vir um momento de restauração. Amém. E você vai ser restaurado. Para se assentar na mesa, você precisa ser restaurado por Deus. Amém. Amém? Amém. Muitas vezes nós nos assentamos à mesa, mas esquecemos que mesa é lugar de intimidade. Primeiro, nós precisamos ter intimidade completa com Deus para nos assentarmos na mesa em comunhão. Amém? Amém. A mesa cobre tudo aquilo que era de vergonha, que nos expunha. Quando nós estamos participando, queridos, do sangue de Cristo e do corpo de Cristo na Santa Ceia, nós estamos nos descobrindo de toda a vergonha, de tudo que nós temos, né, para nos assentarmos na mesa como direitos de quê? De filhos, de filhas de Deus, como os direitos que nós temos de filhas e filhos de Cristo. E é exatamente o que aconteceu quando Mefibosete ele senta naquela mesa. Ele está o quê? Se sentando, né? E agora os seus pés não eram mais vistos, não existia o que deficiência, mas não havia o que nele, e sim havia conosco. Deus quer eliminar das nossas vidas, do nosso contexto, todas as lutas. Ele quer eliminar com a sua graça, Ele quer nos dar uma nova posição na presença do Rei. Nós devemos ter essa identidade, né? Nós temos que deixar de ser determinados pelas nossas limitações. Nós temos que voltarmos ao propósito original de Cristo. Amém? Deus te chama para o propósito original de Cristo nessa noite, para que você possa viver e se assentar na mesa do Rei e não voltar mais para Lodebar. E Deus afirma, no texto bíblico, afirma que Mefibosete comia de contínuo, continuamente na mesa do rei. Porventura, por um acaso, você deixou de comer na mesa do rei? Você deixou de comer na mesa do rei? Você deixou de se alimentar dos propósitos de Deus para a sua vida? Você deixou de se alimentar daquilo que é diariamente de Deus concebido para você? Ele deseja um relacionamento constante, queridos. O Senhor, nosso Deus, Ele deseja um relacionamento constante. Quem se experimenta da graça não precisa voltar para o lugar da vergonha. Nós precisamos nos voltar para a graça e nos assentarmos na mesa do Rei. Amém? Amém. E Lodebar, queridos, essa terra ela pode ser representada por tantas as coisas. Primeiramente pelo pecado que nos aprisiona, pode ser um Lodebar constante na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos sair dessa terra de Lodebar, aquele pecado que nos aprisiona, aquele pecado de estimação que nós estamos vivendo, que o Senhor Ele quer eliminar esse Lodebar da sua história, eliminar esse Lodebar de lutas para você, em nome de Jesus. Às vezes nós sentimos uma culpa de uma paralisia eterna. Imagina essa criança, querido, se sentindo culpada o resto da vida por alguém ter deixado cair e quebrar as suas pernas. Mas às vezes a gente não precisa ficar preocupado com a culpa, nós devemos pensar no propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes o Lodebar representa uma baixa autoestima, que às vezes a gente não consegue fazer mais nada. Nós estamos totalmente paralisados, com problemas, com medos do futuro, com rejeição, com depressão espiritual, com conformismo, com a perda da esperança. Mas o Senhor te disse que Ele chegou na terra de Lodebar. Amém. Nessa noite o Senhor chegou na terra de Lodebar e quer fazer mudança na sua história. Ele quer mudar você, Ele quer te tirar dessa paralisia. E a carruagem do Rei chegou e vai trazer novidade, sim. Que quando a carruagem do Rei chega, existe novidade, existe mesa, existe banquete preparado. Você vai fazer esse procedimento, você vai ter essa vitória e você vai viver o melhor do Senhor e você vai viver o presente de Deus na sua vida. Recebe o teu Espírito em nome de Jesus. Aleluia, aquilo que o Senhor pode fazer por você e te surpreender. Glória a Deus. E lá, ainda no livro de
2 Samuel, no capítulo 9, nós vamos ler o restante, no versículo de número 11, que diz assim: E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o Senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará o seu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa, como os filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Passavam, pois, Mefibosete em Jerusalém, quando de contínuo comia na casa do rei, e era coxo de ambos os pés. O que o Senhor está falando aqui? Que Ziba virou ali um servo de Mefibosete. Mefibosete não estava mais numa presença de abandono, e o seu filho pequeno, ele tinha um filho Mica, e esse filho também, e todos passavam a ser servos de Mefibosete e moravam com o rei em Jerusalém. Amém. E de contínuo comiam na mesa do rei, aleluia, mesmo sendo coxo de ambos os pés. Amém. Eu não sei o que aconteceu na sua história, eu não sei o que aconteceu com você, que talvez você está se sentindo assim, cansado, e os seus pés fragilizados, tanto essa caminhada, que a nossa caminhada, queridos, nessa terra cansa. Às vezes você está se sentindo assim, às vezes você entrou aqui assim, mas o Senhor ele quer te renovar a sua caminhada. Amém. E diz que não acaba aqui. Amém. Você ainda de contínuo comerá na mesa do rei. Amém. E se servirá na mesa do rei, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei o que você está buscando da parte de Deus, aleluias. Oh glórias, mas o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor poderoso está aqui nessa noite para te entregar aquilo que você veio buscar, aquilo que você veio comer na mesa do rei. O Senhor disse que Ele está aqui quando Ele promete. O tempo pode passar, mas de você Ele não se esquece. Ele não se esquece, Ele não se esquece. Ele não se esquece, porque Ele tem o seu nome escrito na palma das mãos. Aleluia. Ele não se esquece. Ele não se esquece, porque Ele tem um compromisso contigo. Aleluia. Ele te traz essa noite para sentar na mesa e comer no banquete. Ele te traz essa noite para você desfrutar e comer do melhor. As terras que você perdeu e os tesouros que o seu pai deixou que perdeu-se na guerra. Não importa daquilo que Deus vai fazer de novo, não importa daquilo que Deus vai fazer de diferente, não importa daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Aleluias. Eu vejo o Senhor colocando nas mãos de algumas pessoas folhas, o Senhor entregando contratos, o Senhor entregando propostas. Recebe nas suas mãos em nome de Jesus. Recebe as promessas do Senhor. Recebe nessa noite. Você que veio buscar algo de Deus, aleluia, nesta oração, entregue para o Senhor. Senhor, olha, eu vim buscar isso, eu preciso disso específico para a minha vida, porque o Senhor está aqui e Ele está ouvindo a sua petição, o Senhor está ouvindo a sua causa, o Senhor está entrando na peleja para te entregar essa vitória em nome de Jesus, e as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém?